Neste problema, estudamos a estabilidade de uma escada que está encostada a uma parede. A parede é o eixo dos Y, o chão é o eixo do X, a escada está representada por esta linha vermelha. A escada faz um ângulo alfa, com horizontal, vou aqui representá-lo, alfa, e vamos começar por representar as forças que se exercem sobre a escada. Desde logo, o seu peso, aqui no ponto médio, vamos representar por P, peso da escada, em que P é igual a mg, em que m minúsculo é a massa da escada. Depois temos outras forças, que é a força que a parede exerce na parte de cima da escada, na parte que está encostada. Essa força vamos representá-la por R e é uma força de reação normal, porque também se diz que no ponto de contacto com a parede o atrito é nulo, ou seja, não há forças segundo a vertical neste ponto de contacto. O mesmo não se passa naturalmente neste ponto, em que há uma força de atrito. Essa força de atrito aponta, obviamente, para a esquerda, porque este ponto da escada, aqui em contacto com o chão, tende a deslocar-se para a direita. E, portanto, há uma força gerada entre o solo e a escada, exercida sobre esta parte da escada e que aponta para a esquerda. Vamos chamar a este o ponto A. Depois há a força que a pessoa exerce na escada à medida que vai subindo. Essa força é igual ao peso da pessoa, portanto, é uma força F, e essa força F é igual ao peso da pessoa, portanto, é M, que é a massa da pessoa, vezes G. Ainda há a força normal, a força que o chão exerce sobre a escada, no ponto A. Vamos representar essa força assim, por N, e vamos representar a distância x maiúsculo, referida no problema, como sendo esta distância que vai desde o ponto onde a pessoa está apoiada até ao ponto A. Portanto, esta distância é designada por x maiúsculo, não confundir, evidentemente, este x maiúsculo com a posição segundo o eixo do x. São coisas diferentes. Estas são, então, as 5 forças que se exercem sobre a escada: força normal, força de atrito, força que a pessoa exerce sobre a escada e que é igual ao seu peso, peso da escada, que é dado por a massa da escada vezes G, e, finalmente, a reação normal que a parede exerce sobre a parte de cima da escada, onde está encostada, a parte que está encostada, e essa força é puramente horizontal, porque, como disse, não há atrito. A condição de equilíbrio de forças é que FA mais N mais F mais P mais R seja igual a 0. E agora devemos projetar esta equação segundo o eixo dos Y e segundo o eixo do X. Segundo o eixo do X, temos que menos FA mais R é igual a 0, concluindo-se então que FA, que é a força de atrito que se exerce no ponto A, equilibra a força R que a parede exerce na escada, igual a R. Já o N, que é a força vertical no ponto A, há de ser igual à soma destas duas forças, ou, fazendo a projeção segundo o eixo dos Y, escrevemos menos P menos F igual a 0, de onde se conclui então que o N é igual a P mais F, ou ainda igual a M mais M minúsculo, multiplicado por G. Há aqui duas forças que nós efetivamente não conhecemos. Por um lado, a força N, e por outro lado, a força FA,
que é igual à força R. Também não conhecemos o R, mas conhecendo o FA, ficamos a conhecer o R. Há duas forças conhecidas, que é o peso e a força que a pessoa exerce sobre a escada, que é igual ao seu peso. Essas são conhecidas. Temos então que encontrar mais uma equação, uma vez que desconhecido é o N, o FA e o R, só temos duas equações, precisamos de mais uma equação. Essa equação é a equação dos momentos e podemos calcular o momento das forças em relação a qualquer ponto, mas vamos escolher o ponto A, onde estão logo duas forças que nós não conhecemos, a força N e a força FA. E isso facilita então os cálculos, porque só temos de calcular o momento em relação à força R, P e F, e ficamos imediatamente, através dessa equação, a conhecer a força R, que é dada então pela equação dos momentos. Ora, a força R faz com que a escada se desloque neste sentido, assim, que vamos então considerar um sentido positivo. Já em relação ao ponto A, já o P e o F são forças que levam a que a escada rode em relação ao ponto A, segundo este sentido, o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, que vamos considerar um sentido negativo. O momento de F e o momento de P são momentos que vamos então considerar negativos, portanto, estes M's representam módulos, e eu ponho explicitamente ali o sinal menos, somado ao momento da força R, e esse é um momento que é positivo, aqui identificado esse sinal com este sinal mais, e isso há de ser, esta soma algébrica há de ser zero, o que significa então que o momento de R em módulo há de ser igual ao momento de P mais o momento de F. Ora, o momento de R é dado por módulo de R vezes o comprimento da escada, que é L, como se indica aqui no enunciado, vezes o seno do ângulo que o R faz com a direção da escada, ou seja, seno de alfa. Portanto, podemos escrever que R vezes L vezes seno de alfa é igual ao momento agora de P mais o momento de F, sendo que o momento de P e o momento de F são dados respectivamente por P é M, eu vou continuar a chamar-lhe P, P vezes L sobre 2, que é o ponto onde a força está aplicada, vezes o seno do ângulo que a direção da escada faz com o P. Ora, esse ângulo é este que eu estou aqui a representar, que é π sobre 2 menos alfa. Π sobre 2 menos alfa tem um seno que é igual ao cosseno de alfa. Portanto, podemos escrever aqui cosseno de alfa e, da mesma maneira, para o momento da força F, podemos escrever F vezes x, que é a distância a que os pés da pessoa que sobe a escada estão da base da escada, designamos-la por x, a multiplicar também por cosseno de alfa. E daqui resulta que R é igual a P é igual a mg, o F é igual a M maiúsculo vezes G, portanto, daqui resulta que o R é igual a mg a dividir por 2 vezes a tangente de alfa mais M maiúsculo G a dividir por tangente de alfa vezes x a dividir por L. Notem que eu estou a dividir ambos os membros desta equação por L seno de alfa. Podemos já responder à linha A, que pede para determinar a força que o chão exerce
sobre a escada e que a parede exerce sobre a escada em função do comprimento x e das outras grandezas conhecidas, designadamente o M minúsculo, o M maiúsculo e o L. Passei as expressões que encontramos no slide anterior para este novo slide. A figura está aqui também representada junto ao ponto A, porque queremos saber, pede-se na linha A, qual é a força que o chão exerce sobre a escada. Ora, essa força é a resultante destas duas forças exercidas pelo chão e vamos designar por força R'. O módulo de R' é então a raiz quadrada da soma do quadrado da força N, que está aqui obtida já, mais da força FA, que é igual a R, que também já está obtida. Então podemos escrever para R' a expressão raiz quadrada de M mais M minúsculo ao quadrado vezes G ao quadrado mais mg sobre 2 tangente de alfa mais mg sobre tangente de alfa vezes x maiúsculo a dividir por L ao quadrado. E esta é a força que o chão exerce na escada, a força que a parede exerce na escada é R, que também já está calculada em função das grandezas conhecidas. Em particular, em função desta distância x, que vai desde o ponto A até ao ponto onde a pessoa está a calcar a escada, ou seja, onde está aplicada a força F. Isto para a linha A. Para a linha B, na linha B, pede-se para representar a grandeza da força de atrito exercida pelo chão sobre a escada em função da altura do degrau da escada que a pessoa pisa. Encontramos já o valor da força de atrito, que é igual a este R. O R é dado por esta expressão em função de x. Portanto, aqui só tenho substituído o R, que está copiado do slide anterior, por FA, e agora temos de exprimir a função FA de y, em que há uma relação direta entre o y, que é a altura a que está a pessoa quando pisa a escada, esta altura aqui é y, e x maiúsculo, que é a distância, vai desde esse ponto até ao ponto A. Essa relação é, evidentemente, x maiúsculo igual a y sobre o seno de alfa, pelo que podemos escrever a expressão acima da força de atrito como sendo mg a dividir por tangente de alfa vezes 1 sobre L seno de alfa vezes y, mais este outro termo, que é o primeiro termo nesta expressão, que é mg a dividir por 2 tangente de alfa. Portanto, daqui se conclui que o gráfico de FA de y é uma reta com ordenada na origem mg sobre 2 tangente de alfa e com declive positivo, M maiúsculo G a dividir por tangente de alfa e a dividir ainda por L seno de alfa. Portanto, o gráfico da função FA é este aqui, assim, em função de y. Claro que, a certa altura, a força de atrito não pode exceder um certo valor, e esse valor, sabemos bem, esse valor máximo, o valor máximo da força de atrito, é uma fração μ, que é o coeficiente de atrito, da força normal, e a força normal foi já encontrada e é dada por esta expressão. É dada por M maiúsculo mais M minúsculo a multiplicar por G.
podemos aqui escrever m mais m a multiplicar por g. Sabemos que este é o valor máximo que a força de atrito pode ter, e isto significa que esta função linear não pode exceder o limite definido por esta expressão. Isto leva-nos à linha C, onde se pede para encontrar o ângulo mínimo, alfa, que permite que a pessoa chegue ao topo da escada sem esta caída, o que significa escorregar, considerando μ igual a 0,5 e m maiúsculo igual a 5 vezes m minúsculo. Então, para a linha C, m maiúsculo igual a 5m, μ igual a 0,5, e a condição que temos de impor é esta, mg a dividir por tangente de alfa, L seno de alfa, vezes y, mais mg sobre 2 tangente de alfa tem de ser menor do que μ, m mais m, a multiplicar por g. Vamos introduzir aqui estes valores. Portanto, o m é 5m minúsculo, o g pode simplificar, g corta com g. Queremos que y sobre seno de alfa, que é x, seja L, que é o comprimento da escada. Portanto, vamos substituir toda esta parte por L. Este L corta então com este e fica 5m a dividir por tangente de alfa, mais m a dividir por 2 tangente de alfa, há de ser menor do que 0,5, e agora 5 e 1, 6 vezes 6m. Os m's cortam e fica 5 mais 1 meio, menor do que 0,5 vezes 6 vezes a tangente de alfa. Continuando o cálculo neste slide, fica tangente de alfa maior do que 11 meios a dividir por 3, ou seja, tangente de alfa tem que ser maior do que 1,83, que é o resultado deste cálculo, e conclui-se finalmente que alfa tem que ser maior do que 61,35 graus.